Olá, amigos, tudo bem? É com muito prazer que damos início a mais uma edição do nosso podcast. Esse podcast é uma iniciativa do grupo Revicon. Para quem não conhece, é a revista da indústria da construção, voltada para todos os engenheiros, arquitetos e profissionais com interesse em questões na área da construção. A gente pede encarecidamente que você marque, se cadastre no nosso canal, que dê um like no nosso vídeo e principalmente que marque as notificações, porque é de extrema importância a participação de todos vocês nesse podcast, né? A gente vai colocar a descrição do vídeo, dos vídeos anteriores, a gente pede aí que compartilhe com todos os seus amigos, que a gente possa crescer ainda mais essa iniciativa. Hoje é com muito prazer que temos a participação do engenheiro civil e professor universitário Bruno Rocha. Boa noite, Bruno, tudo bem? Boa noite, André, tudo bom? Ótimo, é com muito prazer aí que a gente está recebendo você aí nesse podcast. Primeiro, para todos os nossos ouvintes, né? Eu queria muito que você fizesse uma apresentação sobre você. Aí, bacana. Pessoal, eu que agradeço o convite, André. Eu acho que essa iniciativa é muito importante para o nosso caminho aí dentro da engenharia. A gente ter mais e mais mídia informando, trazendo pessoas que realmente possam agregar. E eu acredito que, estando aqui hoje, é uma grande oportunidade para mim também apresentar o nosso trabalho, a nossa vida aí. Eu sou engenheiro civil, né, professor universitário, professor aqui da Unialfa, da Unip, eu fui professor na PUC e hoje também eu tenho o grande orgulho, o grande prazer de fazer parte do quadro aqui do IDS também, né, nosso IDS aqui, que temos feito a diferença aí na vida de pessoas, né, na instrução, no caminho dentro da engenharia. Falar um pouquinho de mim também, né, da nossa formação, né, eu formei em engenharia civil em 2011, formado em engenharia civil, estou mestrando aqui em engenharia de produção aqui pela UFG, na verdade não aqui, né, exatamente lá em Catalão, e tenho especialidade em docência do ensino superior, né, para poder ser professor melhor mesmo dentro das universidades aí, que é o caminho que eu decidi seguir, não saindo também da nossa engenharia, trabalhando muito também com projetos, com estudos, com obras, né? A gente já vai para 10 anos, né, trabalhando com principalmente gerenciamento de obras e usando hoje o que a gente tem aprendido, que é o caminho, que é a melhor solução, que são o gerenciamento em BIM. Ah, não, ótimo, professor. E Bruno, é uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. Quais são as suas referências, Bruno? As minhas referências, assim, dentro do caminho que a gente escolheu aqui para engenharia, eu escolhi trabalhar com engenharia, principalmente pelo meu gosto pela matemática, pelo física e outras coisas. A gente começa assim, né? A gente aprende a gostar de matemática na infância. Eu aprendi com um professor muito especial, espero que ele esteja ouvindo aí, professor Eurípides. Professor Eurípides lá da escola Frei Nazareno Confalone, escola municipal aqui de Goiânia. É um professor bem diferente, assim, trouxe um ensino muito diferente, uma vontade de aprender, de ensinar matemática. Eu aprendi muito ali com ele sobre funções e tudo, e vi que essa área da matemática era uma área divertida, uma área legal, até entrar na faculdade, que a gente descobre que a gente é só mais um, né, e que a matemática é difícil pra caramba, mas que a engenharia é legal. Eu descobri que a matemática é uma ferramenta e ela é muito difícil, tem muito caminho para ela, mas dentro da engenharia a gente aprende a usar e aplicar e se torna isso muito mais divertido. Ah. O professor Eurípides é muito bom para mim, muito importante nessa decisão de seguir para a engenharia. E a outra pessoa que eu posso destacar como uma grande referência para mim, André, é o meu avô, né, que já faleceu, infelizmente, ele não chegou a ver eu formar. Ele durante toda a vida, né? Ele foi pedreiro durante 50 anos da vida dele, dos 18 até os 78, e faleceu aos 78 anos. E foi uma grande referência para mim, porque eu não tive um pai próximo, então ele foi o pai que eu tive como referência. E nessa vida dele trabalhando em obras, dedicando, né? Eu lembro de uma frase engraçada que ele falou para mim, né, quando eu decidi fazer engenharia. Foi assim: não, meu filho, você vai estudar 5 anos para trabalhar em obra.
né? Estuda 5 anos trabalhar no ar-condicionado pra, sei lá, ir pro escritório, não vai trabalhar em obra, não. Mas era o que eu tinha pra mim, o que eu entendi que era o melhor caminho e eu acredito que fiz uma boa escolha. E quem quiser entrar nessa da engenharia, com certeza também vai estar fazendo uma ótima escolha. Quem já está nesse caminho, né, não desista, ele é um pouco complicado nos primeiros anos ali de universidade, principalmente. A gente aprende muita matemática, muita física, parece que o curso não vai fluir, né, para a engenharia, mas ele chega na prática e no mercado de trabalho realmente faz a diferença. Não, com certeza. E a engenharia, a gente é suspeito, né? É Porque demais, né? a gente é suspeito para falar um pouco sobre a engenharia, sobre o prazer que é, né? Sobre a importância dessa profissão. Então a gente faz esse podcast realmente para apresentar isso. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta, Bruno, sobre as referências, e acaba que sendo uma unanimidade entre todos os nossos convidados citar um professor. Às vezes aquele professor no início da educação ali, no ensino médio, ou às vezes aquele professor da universidade, porque a gente hoje vive num país, né, que não valorizam os professores. Então a gente tem essa função aqui dentro do nosso Heavycast para poder falar sobre um professor e nada melhor citar professores que foram referência. E hoje é com muito prazer que a gente está aqui com o engenheiro civil e com o professor universitário. Então para a gente é muito prazeroso tê-lo aqui no nosso podcast. Para mim também. Eu cito muito esse professor, especificamente o professor Eurípides, porque ele foi um divisor ali de águas. Eu não acreditava muito em mim, no meu potencial, na minha vida, e na 7ª, 8ª série, eu acho que esse cara fez uma grande diferença na minha vida. E daí em diante eu entendi também que eu poderia ser mais, e quando eu formei, decidi ser professor também, foi muito por isso. Porque eu vi a diferença que ele fez e eu vejo a diferença que eu posso fazer na vida de outras com certeza, pessoas. transformar, né, na vida das pessoas. E hoje, meus amigos, a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante, que é o BIM. Né, tem a tradução, que é a sigla do Building Information Modeling, né, nada mais é do que a modelagem da informação. E a gente vai falar sobre esse tema que é extremamente importante e que vem transformando bastante o dia a dia da indústria da construção. Né? E muita gente tem muita dificuldade, muitas dúvidas sobre o tema. E ele é um processo que foi evoluindo, né? Principalmente pela questão da transformação digital, né? Que abarca aí todo o nosso dia a dia, e não seria nada mais surpresa do que a transformação que ela vem trazendo hoje na indústria da construção. E principalmente ela acaba que ela está aparecendo novas oportunidades, né? Então é fundamental, e esse podcast ele vai trazer realmente essas informações. E começando a primeira pergunta, Bruno, o que é uma pergunta muito recorrente, né? O BIM é um software? Né? O que é o BIM? Essa pergunta, como se diz, é muito recorrente mesmo, né? A gente, dentro da universidade, às vezes a gente propõe, né? Fala para os alunos assim, por que você não faz o TCC na área do BIM, né? O cara, não quero mexer com Revit, não quero mexer com ArchiCAD, eu não sei mexer em 3D. Então as pessoas às vezes confundem, né? Principalmente quando eu formei, o pessoal falava de BIM, o pessoal pensava, é o software 3D. Achava que o BIM era software, e na verdade o BIM é muito mais do que isso. O BIM não é um software, mas ele usa o software. Ele não é também só eles são vários softwares, é um sistema de trabalhar com uma obra, uma construção em outro formato. O que eu quero dizer assim, né? A gente fala que o BIM é uma construção digital, é uma modelagem daquela construção do real para o digital. Isso precisa do software? Precisa do software. Mas a maioria das pessoas, ou do entendimento, é que qualquer obra em 3D é BIM. E não é verdade. Isso não é verdade. Então, se você fez seu projeto, por exemplo, saindo de um sistema 2D, sistema de planta, o sistema tradicional que a gente usa até nas impressões, e fez o projeto em 3D, ou num Revit, ou num ArchiCAD, né, algum software, muita gente já fala, olha, eu já sei BIM porque eu sei Revit. Tem até uma piada sobre isso, né, assim, comentando com você, André,
que eu uso também nas minhas aulas, né? Eu coloco assim, né? Pessoa, né? O ser humano ali falando, né? Nossa, aprendi a mexer no Revit, agora eu já sei BIM. Né? A gente coloca assim que ele tá falando isso para um médico, o médico coloca lá assim que ele tá delirando, né? Que ele tá sofrendo de graves delírios, há uma necessidade de uma internação, né, compulsória imediata. Por quê? Porque só entender o Revit, só entender o software num formato 3D não é suficiente. O BIM, ele vai levar as pessoas a um outro sistema de acompanhamento de obra, de continuidade dessa obra, e até mesmo depois que a obra já está concluída, ainda pode se envolver bem dentro do nosso sistema BIM. Então ele vai muito sim. além do software apenas. Isso. E o BIM ele é dividido em processos, né, Bruno? Se a gente tem ali o 3D, 4D, 5D, né? E são Isso. vários processos que tem dentro do BIM. Né? O que são cada um desses processos? Esses processos que às vezes nós chamamos até de níveis, né? Níveis de implantação ou níveis de entendimento do BIM, nós podemos dizer que o 3D, de uma maneira mais básica, é transformar um projeto que seria apenas 2D, no sentido de um projeto plano, num projeto tridimensional. Mas ele é um pouquinho além. Dentro desse sistema 3D, é necessário, para que evolua para os demais sistemas, que ele seja bem parametrizado. Essa palavra é uma das palavras Principais. principais ali dentro do sistema. Basicamente, eu não vou apenas desenhar uma parede no meu sistema BIM. Eu não vou desenhar, eu vou modelar essa parede. Qual que é a diferença? Num sistema CAD, num sistema tradicional, o desenho de uma parede é 2 riscos. Você faz 2 traços distantes ali 15 centímetros na planta e o cérebro humano, a gente entende que aquilo é uma parede. Certo. Num sistema BIM, a parede ela não é apenas 2 traços, ela é todo um modelo. Então ela tem uma altura, tem um componente interno, tem todo um sistema dentro dela de parâmetros. Uma parede vai ter tijolos, vai ter o reboco, vai ter o revestimento, e tudo isso tem que estar parametrizado no BIM para que ele evolua para os outros componentes, os outros sistemas. A gente pega às vezes projetos que a pessoa fala, eu projetei em BIM, te entrega para você fazer o orçamento, o planejamento, a continuidade Claro. daquele projeto, e não é BIM. É um projeto em que, entre aspas, todas as paredes é um módulo só, certo, e não tem parâmetro, não tem especificação de tijolos, não tem especificação de se é drywall, se não tem especificação projetual dentro daquela parede, não tem os parâmetros, então não pode ser BIM. É apenas um projeto 3D. Esse é o primeiro nível, né? A gente chama de projeto 3D do primeiro nível. Certo. Né? Algumas pessoas julgam que tem o nível 1, 2, mas para mim o 3D é o primeiro nível. Certo. No sistema 4D, resumindo para a gente, é o sistema de planejamento. Então ele vai pegar esse sistema parametrizado com a parede que vai ter alvenaria, reboco, pintura, só exemplificando, e vai colocar isso em fases dentro de um sistema de planejamento. Então o 4D vai acoplar a quarta dimensão, né? A dimensão do tempo. Certo. Então a gente chama de 4D quando tem o tempo associado à execução. E aí você pode trabalhar simulações, por exemplo, num prédio ou numa casa, que é a continuidade de serviços, qual vai ser executado primeiro, quanto tempo vai demorar para aquele serviço estar concluído e qual é o sequencial daquele serviço, e isso apresentando uma transformação. É muito comum quando as pessoas digitam BIM na internet, procurar vídeos e ver essa transformação da obra nas fases construtivas sendo apresentadas, e esse é um sistema 4D em que insere o tempo. Então você consegue fazer o cronograma dessa obra, o cronograma total da obra. Consegue trabalhar o cronograma físico dessa obra com bastante tranquilidade, certo, no sentido de ser muito mais visual até para o acompanhamento. Porque dentro desse sistema 4D, ele, além de apresentar o tempo, também tem o acompanhamento. Percentual de obra concluída,
qual parte está atrasada, você pode modular ele para apresentar com uma cor diferente na simulação e conseguir também ter essa gestão à vista da obra em construção melhor. E a gente fala muito sobre isso, né? A obra está 30% concluída. Esse nome, né? Esse número, o que ele representa para um leigo ou o que representa para outra pessoa? Quando você manda um projeto 4D, 30% concluído, você colocar dentro desse projeto lá o parâmetro 30%, você vai ver até onde a obra está. Até onde ela está. Se ela é um prédio de 10 andares, se ela realmente está no terceiro pavimento ali, concluído ou não, dentro daquela simulação. Do ponto de vista 4D, nós podemos dizer que o tempo está inserido dentro do espaço, né? Claro. O 5D, que seria o próximo nível, ele é o nível do custo, da orçamentação, do valor. Como nós falamos do parâmetro anterior, lá o parâmetro que vai identificar a quantidade de tijolos por parede, quantidade de revestimento por parede, você pode adicionar dentro desse parâmetro o valor. A partir do momento que você adicionou o valor no parâmetro e fez a modelagem com esse parâmetro, com essa parede parametrizada, você já tem o 5D muito mais fácil de ser extraído, que seria o custo dessa obra, e pode modular ele também na simulação. De modo que, se você tem uma obra dentro do BIM, dentro do sistema, você pode digitar lá 30%, você vai ver até qual etapa ela está construída e até qual etapa ou qual valor que foi investido para chegar nessa dada etapa. Como você tem esse maior banco de dados, né, com relação à obra, então você consegue fazer um controle muito maior sobre questões orçamentárias, né, Bruno? Muito maior. Até o orçamento é mais fácil de ser produzido, porque uma dificuldade enorme que tem para fazer orçamento hoje é a falta de projetos. Quando você vai trabalhar com um orçamento, a chance de ter todos os projetos concluídos para iniciar um orçamento é muito pequena. Quando eu formei, eu era estagiário, eu trabalhei em obras, trabalhei em prédios. Assim que eu formei, eu assumi um prédio, né? Quando eu assumi o prédio ali para construir, para executar o prédio, eu fui pegar os projetos e o orçamento e todos os detalhes, e eu percebi uma coisa. O diretor da obra disse para mim que queria fazer um projeto de ar-condicionado, mas ele não existia. E a obra já tinha sido concluída várias fases, inclusive a alvenaria. Então eu tive que implantar um projeto ali dentro, tive que precificar, planejar dentro de uma obra em curso. Com o sistema BIM, a gente tenta evitar isso. A gente tenta trabalhar desde o início com o BIM 3D com os projetos compatibilizados. Se os projetos estão compatibilizados, arquitetura, estrutural, hidrossanitário, elétrico, SPDA, todos os projetos que envolvem aquela edificação, a precificação deles fica na formulação desse parâmetro. Se eu formulo o parâmetro muito bem ali, bem precificado, quantitativo, já está extraído. Demorava horas, quantitativo, o pessoal não sabe, mas 10 anos atrás, nem tanto assim, talvez você ainda está nesse nível ainda, não está vivendo o BIM ainda, você pega um projeto e fica ali medindo linha entre aspas, medindo área, medindo quantidade de material que vai gastar. O elétrico, então, projetos elétricos que geralmente não são cotados, as posições, dificuldade para definir a quantidade de eletroduto, a quantidade de cabo, é enorme. Com a orçamentação, você minimiza isso, mas muita coisa fica fora do orçamento porque não está dentro do projeto. Quando o sistema BIM é bem implementado, essas partes que ficariam fora estão dentro. E se estão dentro, entre aspas, o preço final tem que ser mais próximo daquilo que está sendo apresentado. De modo que, se hoje tem 30% da obra concluída, como nós comentamos, entre aspas, se o planejamento é para que haja 30% do recurso investido até ali, nós podemos comparar de uma maneira muito mais direta e muito mais visual. Com a simulação, cada parede que você executa, você pode colocar, adicionar ela na simulação, colocar essa parede também foi executada, esse pilar também foi executado, e ele vai te dar a informação precificada daquele valor.
Então, acompanhamento de preço, acompanhamento de orçamento fica Então fenomenal. você consegue ter um nível assertivo dos indicadores muito maior, né? Muito maior. Muito maior. Uma dificuldade que a gente tem para fazer medições em obras é justamente saber se todas aquelas etapas realmente estão concluídas. Quando você pega os projetos, por exemplo, para avaliar, você chega numa obra, num determinado local, e tem os pontos elétricos para instalar. Aí você coloca lá assim, quantos pontos tem aqui? Tem 10 pontos elétricos para instalar nessa sala de aula aqui, nesse ambiente. E aí a pessoa fala assim, mas instalou 5 pontos. Não, então 50% está concluído. Essa é a lógica, né? Mas essa lógica ela pode estar um pouco maquiada no sentido de já ter eletroduto que passou, faltar eletroduto a passar, faltar cabeamento e só ter as caixas de passagem. Eu quero dizer que o serviço ele pode ser maquiado dentro de um sistema em que essa medição e esse acompanhamento não sejam muito precisos. O acompanhamento que a gente faz, as medições que a gente faz é muito baseada naquilo que a gente vê concluído. Certo. E quando nós estamos numa obra que tem um sistema BIM, você pode colocar item a item específico, e não necessariamente a obra concluída. Por exemplo, a parede ela é concluída quando? Quando depois de pintada, colocou caixa de passagem, colocou tampa, colocou tudo, ela está concluída. Beleza, a parede está na alvenaria. Quanto da parte elétrica e hidráulica está concluída? A parede está na alvenaria, não tem ponto de água, não tem registro, não tem acabamento. Não sei dizer. Com esse sistema BIM, você pode parametrizar cada parte dessa e, se você quiser, pode identificar e precificar cada parte, de modo que, dentro do seu sistema, você possa fazer o desenvolvimento assim como será na obra. A alvenaria foi feito, rasgo, preenchimento do rasgo com instalação elétrica, instalação hidráulica, fechamento do rasgo, colocação de peça, revestimento argamassado, todas as etapas podem ser trabalhadas e essa medição passa a ser muito mais precisa. Porque ela deixa de ser em função do sistema pronto e passa a ser em função do sistema contínuo. Então eu acredito que quem não trabalhe com o BIM, a partir do momento que entenda melhor como ele funciona, a partir do momento que aprenda mais sobre o processo, vai querer trabalhar com isso. Com certeza. E já emendando já nessa pergunta, realmente assim, quais as vantagens, as principais vantagens, Bruno, que você acha que a utilização do BIM hoje traz tanto para os processos construtivos, para os resultados? Quais são as principais vantagens? Eu acredito assim que dentro desse sistema de projetos, num primeiro momento para os projetos, num nível ainda 3D, que é o nível mais básico, você garante muito mais assertividade da compatibilização, que seria verificar se um projeto interfere ou não no outro. Porque como todos os projetos têm que ser modulado e trabalhado num sistema único, tem que ser transferido para um sistema único, dentro desse sistema nós podemos identificar as interferências. Isso pode ser usado o software, que vai tornar isso 1000 vezes mais fácil. É muito mais imediato, de modo que permita que isso não seja transmitido para a obra. Então, em primeiro lugar, eu colocaria isso, a compatibilização de projetos. Ela se torna um nível totalmente diferente com o BIM. Isso no nível 3D. Para o nível 4D e 5D, que nós estamos falando de tempo e custo, esse acompanhamento diário da obra e mensal, semanal, se torna muito mais relevante. Porque você consegue levar esse domínio de números, que a gente trabalha muito com números, para o cliente. O cliente fala assim, quando que vai ter o primeiro tijolo nessa obra? Eu via muito isso, trabalhava com obras de concreto armado, aí fazia pilar, viga, laje, fundação, e cavava buraco e tudo, e o cliente olhava e falava, não está fazendo nada. Passava meses e não subia o prédio, Ele ficava na escavação, contenção, muros de arrimo. E aí
muitos clientes chegavam na obra e perguntavam: quando que vai ter o primeiro tijolo? Uma pergunta recorrente, né? Quando que vai colocar o primeiro tijolo nessa obra? Tem 6 meses que eu pago, não tem um tijolo nessa obra. Fala, calma, daqui a 1 ano vai ter tijolo nessa obra. O cara ficava desesperado. Quando você leva o sistema BIM para ele, no 4D e 5D, ele vai ver onde que o dinheiro foi investido. Ele vai entender que há um processo, esse processo é visual agora para ele consegue ver. Você pode fazer um vídeo todo mês, mandar junto com a medição. Ó, construiu daqui até aqui, foi investido tantos reais, o valor que está em desvio, o desvio do valor é tanto, o desvio do tempo é tanto. O cliente não fica sendo surpreendido com números, né? Ele fala, por exemplo, essa obra era para ter 30% concluído e até agora ela está com 28%. Beleza, 28% concluído. O que isso representa? O que esses 2% representa de falta? Faltou um detalhe ali, um detalhe aqui. Ele consegue ter visualmente isso dentro de um sistema BIM. Isso trabalhando só com 5 até o 5D. Nós não comentamos ainda do 6D e do 7, Sim. que são níveis bem diferentes aí. Né? Trabalhando assim com 6D, o pessoal costuma chamar ele o nível da performance, o nível do desempenho. Alguns autores e outras pessoas falam que é um nível de sustentabilidade. Mas eu acho que é um pouco... Para nós aqui no Brasil, quando a gente fala de sustentabilidade, as pessoas associam somente à questão de meio ambiente. Então eu prefiro falar de desempenho, que torna o processo um pouco mais global. Em que sentido? Desempenho térmico e acústico da edificação. Aí entra a questão da norma, principalmente a norma de desempenho, a 15.575. Entra a questão da norma. O processo de desempenho que se espera na norma, um deles, dentro do sistema térmico, é a partir de software. Então, tem um sistema dentro do processo térmico da norma 15.575 que usa o software para identificar se aquela obra, se aquela edificação tem um bom desempenho térmico ou não. Então, esse software pode ser acoplado dentro do sistema BIM, uma vez que você já tem o prédio inteiro modulado. Então, basta aplicar aquela dimensão, o 6D, para identificar. Dentro dessa perspectiva, você pode inserir também parâmetros sobre esse desempenho para a sua edificação. Aquela parede com aquela esquadria, já existe estudo no IPT e em outros órgãos que identificam se aquilo tem ou não o desempenho acústico, o desempenho térmico esperado. Quando nós trabalhamos dentro do sistema, a gente pode inserir essas informações e tentar fazer uma análise do sistema. Analisar se aquele sistema tem ou não a prerrogativa, tem ou não a qualidade que se esperaria. Isso muito antes de construir a obra. Essa aqui é a vantagem. Porque às vezes dentro da arquitetura é planejado uma certa demanda para que haja um conforto térmico esperado. Essa demanda, esse controle, essa análise é feita antes. Mas quando você tem todos os projetos, todo o conjunto daquela obra digitalmente empregado, você pode clicar, entre aspas, em alguns botões e identificar se aquilo vai ou não atender às demandas dessa norma, já de imediato. Então, fica muito mais seguro para quem constrói que vai atender as demandas. E se não atender essas demandas, podem ser demandas do cliente ou demandas normativas. Essas demandas mesmo da 15.575, a norma de desempenho, ela tem atrapalhado, entre aspas, muitos construtores por aí. Porque essa norma está em vigor desde 2013 e algumas obras foram construídas num sistema antigo, mesmo depois dessa data, e não conseguem comprovar o desempenho esperado. Perguntar o desempenho térmico dessa obra. O cara fala, não, tem todo o desempenho. Não, mas qual que é o desempenho? Qual que é? Como que eu sei que vai atender? Não, você pode entrar lá agora. Não, mas agora tá fresquinho, tá chovendo. Quer saber no dia de calor? Não, você pode ir também, vai dar certo. Tipo, o sistema é intuitivo. Antes de existir o BIM ou de promover essas ideias, muitos indicadores eram intuitivos. No sentido de, é bom para mim, mas não é bom para você, André. E aí?
Não, então eu vou morar nessa casa, você não. Como se diz, não faz sentido ter um sistema intuitivo. O sistema da norma 15.575 não é intuitivo. Ele é determinado por zona climática, por uma série de parâmetros. E o sistema BIM, você tem valores e indicadores numéricos. Então, você consegue adequar... Quantificar, né? Você consegue apresentar resultados com relação à norma, né? Exatamente. Tanto para o seu cliente, isso tudo. E até lembrando, meus amigos, esse tema da norma é um tema extremamente polêmico e em futuros podcasts a gente vai trazer esse tema para um debate, que é um tema que as pessoas que seguem o nosso canal sempre têm pedido muito esse tema. Além do BIM, outro tema que é muito recorrente é a questão da norma de desempenho, a 15.575. Então a gente realmente vai trazer para poder debater questão de a dificuldade de implementação, mais ou menos como o BIM. Né? Uma pergunta que foi muito que os nossos ouvintes fizeram, foi uma das perguntas recordes que fizeram, sobre a questão da interoperabilidade da plataforma BIM, que são os softwares, né, que a gente sabe que dentro de um processo construtivo se utilizam várias ferramentas, vários softwares, né? Tanto para a parte estrutural, parte elétrica, hidrossanitária, né? E como que fica essa questão do BIM, essa comunicação entre os processos construtivos, as etapas, né? É interessante porque, assim, talvez os nossos ouvintes aí e espectadores do nosso programa já tenham trabalhado com alguns sistemas e tenham percebido a dificuldade que é, às vezes, para operar de um sistema... vou dar um exemplo assim bem simples, que é um sistema, por exemplo, de um software do ano 2018 para o 2021. Né? Às vezes, do mesmo software, no AutoCAD, Revit, ArchiCAD, dentro do mesmo software há uma incompatibilidade do próprio software com um mais recente. Certo. Isso acontece. O sistema BIM, ele tem uma plataforma, uma extensão, que é chamada de IFC, que tenta minimizar esse problema. Certo. Mas aí que entra também a questão do profissional. Porque o sistema, ele ainda está sendo trabalhado. Essa interoperabilidade do sistema ela é essencial, mas ela não funciona em todos os softwares. Existem alguns softwares que requer um processo de salvamento ou um processo alternativo para acoplar a plataforma dentro de um conjunto geral. O que nós usamos hoje é um sistema de plugins. Por exemplo, eu tenho um software determinado, não vou citar nomes e tal, para o pessoal não falar que eu estou queimando o software, né? Mas vamos falar assim que eu tenho o software lá do Bruno Rocha CAD, né? E ele é um software que mexe com 3D, com tudo, mas só faz projeto estrutural. E esse sistema estrutural, quando vai exportar para o Revit, perde informações. Ou quando vai exportar para o Navisworks, ou quando vai exportar para um outro sistema, ele perde informações. Uma maneira de não perder é se o meu software tiver uma extensão de exportação mais fácil. E isso existe hoje, que é os plugins de exportação, que são meio que um aplicativo que o software você vai baixar, alternativo para poder fazer essa exportação, ou exportar nesse sistema IFC, que é um sistema federado, um sistema que funciona na maioria das plataformas, mas infelizmente em alguns casos específicos há perda de informação. Isso é um defeito que já foi muito corrigido. Ao longo desse tempo, de 6, 7 anos que nós estamos trabalhando com isso, a gente percebe que quanto mais recente é o software, quanto mais, vamos colocar assim, original é o software, melhor é essa transmissão de informações. Eu vejo muita gente, isso é uma dica até para os nossos, para quem acompanha a gente aqui no canal, que muita gente tenta adquirir um software alternativo. A gente chama de pirata, né? Porque não pode falar assim, né? Porque às vezes a pessoa fica sentida, né? Não, adquirir um software alternativo, um sistema que é não oficial, um sistema craqueado aqui do software, e aí a pessoa adquire esse software alternativo e quer que ele funcione plenamente como um software original, que nós sabemos que os preços dos softwares hoje estão mais acessíveis, mas ainda
requer um investimento. Claro. Até porque os softwares estão muito melhores, né? Estão melhorando a cada dia mais. Então, você tem um software alternativo que é aquele roda igual ao original e culpa o sistema BIM dele não estar sendo interoperável. Então não vai adiantar, né? Claro. A gente precisa de trabalhar com softwares mais recentes possíveis para que sejam mais operáveis. Melhor operacional vai ser assim. Essa interoperabilidade, ela é algo que sempre se busca. Existe um sistema internacional, até um grupo internacional sobre isso, né, que trabalha com essa ideia de tentar tornar todos os softwares da construção interoperáveis. Que falem a mesma linguagem, né? Que eles Isso. consigam. Até para você ter esse controle total da obra, conseguir, né, ter o controle, a gestão da obra, você consiga fazer isso. E até uma dificuldade hoje do gestor da obra, né? Receber todos esses projetos, como que ele vai dar seguimento, como que ele vai conseguir, né, gerenciar tudo isso. Tipo, como que um gestor de obra ou qualquer pessoa tem que... como é que fala? Como que ele vai ser obrigado a ter todos os softwares originais? Isso. Né? A pessoa que trabalha com arquitetura tem um software. A pessoa que trabalha com a engenharia da parte de estruturas é outro. Quem está com a parte de elétrica, hidráulica é outro software. E aí o gestor tem que ter instalado ou adquirido todos os softwares. Certo. É algo que faz a gente pensar, né? Não deveria ser assim, não é necessário. Certo. E realmente não é necessário hoje, não mais. Antes, né, um tempo atrás, essa interoperabilidade se dava através da extensão .dxf. Certo. Uma extensão muito conhecida que é meio que para arquivos de leitura do AutoCAD e de softwares estruturais. Essa extensão, ela é uma extensão que ainda dá para usar, mas num sistema 3D ela não vai entrar com a mesma eficiência. Por isso que nós temos que adaptar e desenvolver novas extensões dentro dos arquivos. Alguns softwares interessantes, como o Navisworks, né, alguns softwares aí que eles têm trabalhado, eles já puxam e empregam e trazem até mesmo informações de outros softwares, como o MS Project, que não tem nada a ver, né? Assim, a plataforma ele consegue associar e trazer essas informações de modo mais imediato. Então essas questões são importantes, porque ainda tem um caminho para evoluir, ainda tem um caminho para desenvolver nessa área, ainda tem falhas nessa interoperabilidade, mas sem ela também o sistema BIM não funciona, então ele existe e tem uma grande gama de softwares atuais que já estão operáveis, né? Interoperáveis. Isso, não, essa é uma das principais importâncias, né? E a gente aconselha a todas as pessoas que usem os softwares originais, até para que não tenha nenhum risco de vírus, né? Algum problema técnico que você possa apresentar dentro do seu computador. E até porque você consegue ter dentro dos softwares originais as últimas atualizações com relação à norma, com relação a toda a utilização dos softwares. Então é fundamental. E assim, está havendo naturalmente uma redução, né, dos custos com relação ao investimento de software. As grandes empresas estão reduzindo o custo, né, reduzindo os valores de investimento, até para facilitar, né, a todos os profissionais da área que consigam fazer a aquisição desses softwares. Né? E tem até uma dica que a gente faz, que existe a condição de você que está aí na faculdade, que você que está fazendo uma pós-graduação, que existe a possibilidade, algumas empresas já fornecem aquelas versões estudantis, que tem uma liberação ali de um prazo para que você consiga trabalhar com a ferramenta. Então é de fundamental importância que vocês façam. Seguindo as nossas perguntas, que é uma outra dúvida que as pessoas têm com relação ao BIM, quais são os profissionais que podem trabalhar com a plataforma BIM, Bruno? Essa também é uma dúvida que muitas pessoas têm. Só o engenheiro, o arquiteto, quem são os profissionais que podem trabalhar? A gente tem visto aí, né, dentro do mercado, que a plataforma, o sistema, o BIM, ele trouxe novos profissionais. Ele criou, né, os novos profissionais dentro da engenharia e da arquitetura. Eu posso destacar aqui que existem profissionais que se limitam ao uso do software apenas, que seriam os antigos cadistas, né? Certo. Antigamente, né, quando
Antigamente eu falo, mas... Eu falo antigamente, o cara ouve esse vídeo hoje falando que isso acontece agora. Mas tudo bem, assim. Os profissionais, existe um profissional chamado cadista. O cadista é um profissional que não necessariamente tem conhecimento técnico apurado sobre uma dada área. Por exemplo, ele não é necessariamente um arquiteto, não é necessariamente um engenheiro, não é necessariamente um profissional que já tem responsabilidade técnica. Mas ele é um desenhista. E como desenhista, ele é um desenhista dentro do software. Esse cadista era muito usado para passar alguns programas, alguns projetos em 2D. Hoje, entre aspas, existem os cadistas em 3D. Esse profissional que trabalha com 3D, ele basicamente é aquele cara que já aprendeu a mexer no software. Então ele não precisa necessariamente ser um engenheiro formado, ser um arquiteto formado, ser um profissional já gabaritado para trabalhar na área do BIM. E isso é um destaque importante porque, às vezes, o nosso estudante, principalmente, ele fala assim, não, quando eu formar, eu vou trabalhar nessa área. Por que você vai esperar formar para trabalhar com softwares em BIM para poder trabalhar ou aplicar nessa área? Você já pode fazer isso agora. Não existem esses novos profissionais que são profissionais dedicados à parte de desenho, né, à parte de modelagem, que seria transformação do 2D para o 3D, e existe o especialista também, que é o engenheiro, o arquiteto, que vai desenvolver naquela área específica. Né? Por exemplo, um engenheiro estrutural que trabalha com softwares BIM, e tem engenheiro estrutural que não trabalha. E você fala, mas então... Para mim trabalhar com um software BIM, eu preciso ser um engenheiro estrutural? Não. Você pode ser, a princípio, um estudante de engenharia que queira ser um engenheiro estrutural um dia. Se você tem esse perfil, ou estudante de engenharia quer ser um engenheiro na área de hidráulica, ou um arquiteto, alguma coisa assim, você já pode começar a trabalhar agora com esse sistema para num nível de modelagem. Então a gente fala que existem níveis. Modelagem, o modelador, a gente fala, o modelador especialista, e existe a parte de gerente, ou até mesmo os managers, são chamados. O modelador, basicamente, ele transfere do CAD, do 2D para o 3D. O modelador especialista é alguém que faz isso, mas também tem uma área específica de atuação, um engenheiro estrutural, a parte elétrica, né, eletricista, da parte hidráulica, ou mesmo arquiteto, e tem o manager, que é o gestor, que vai gerir esses projetos dentro de um sistema, ou gerir várias especialidades dentro de um sistema da modelagem principal. O que eu destaco desses profissionais? É que, num primeiro momento, qualquer pessoa, qualquer profissional já habilitado, tem que entrar nisso daqui, porque, infelizmente ou felizmente, não tem escapatória. Alguns falam assim, não, isso aí é modinha, vai passar. Né? Não vai passar, eu sinto muito. Eu queria, assim, que acreditar que algumas coisas a gente não precisa estudar, não precisa aprender. Mas, infelizmente, conforme a gente vai olhando, a gente vai percebendo que isso aqui não é uma modinha, isso aqui não vai passar. Foi a mesma argumentação que utilizaram, né, Bruno? Na época que se fazia o projeto manualmente, né? Até aí na internet tem várias fotos lá do Oscar Niemeyer fazendo aqueles projetos, tudo manual, no papel mesmo, com a criação do AutoCAD. Então eu acho que era a mesma argumentação que se utilizava naquela época, né? Então hoje a gente passa por esse processo, por essa transformação e automaticamente se criam novas frentes de trabalho, né? Dentro do processo construtivo, dentro da engenharia. Então é importantíssimo que se tenha essa noção até para aproveitar essas janelas de oportunidade, né? Hoje tem uma janela de oportunidade muito interessante, que são os profissionais autônomos. Né? Você fala, então vou lá cadastrar lá na prefeitura o meu MEI para poder desenhar em CAD, passando do CAD para o 3D, virar um modelador. Vou ter que cadastrar na prefeitura. Não é necessário você fazer isso para se tornar um profissional autônomo hoje. Hoje existem diversos sites, acho que depois pode colocar na descrição, né? Você estava comentando antes, diversos sites que expõem isso daí. Você entra no site, tem
alguns aí, tem aquele Jet Ninjas, não sei se Get, não sei como é que fala exatamente, mas esse é um site interessante que os profissionais oferecem serviços ali dentro. Beleza, esse site é interessante, mas existem outros sites que pessoas pedem serviços. E tem alguns sites, principalmente internacionais, específicos na área do BIM. Ou alguns que não são específicos, mas que têm diversas frentes. Talvez você já tenha ouvido falar de aqueles sites que alguém pede, por exemplo, fazer uma redação para traduzir do português para o inglês ou de outras línguas. Existem esses serviços já pré-definidos que você basta se cadastrar no site e puxar esse serviço. O que existe muito aí é que em alguns países o BIM já é obrigatório. No Reino Unido já é obrigatório, Singapura, Alemanha, diversos países da Europa, principalmente, e dos Estados Unidos, o BIM já está se tornando, ou já se tornou obrigatório em algum nível. Alguns já estão em níveis bem avançados. E aí a questão, tem alguns profissionais que não aprenderam a modelar em 3D, não aprenderam a transferir o seu projeto 2D para o 3D, e ele precisa fazer isso, porque não tem jeito, os sistemas até de contratos em alguns países têm trabalhado o BIM do início ao fim da obra. E aí como que ele faz isso? Ele pega um projeto, ou pega essa informação e coloca na internet. Olha, eu preciso de alguém que pegue do CAD e passe para o 3D. Pegue do 2D e passe para o 3D. O que um profissional precisa para saber isso? Um curso de Revit. Um curso de tal programa, ArchiCAD. O curso do programa que a pessoa deseja usar. Você fala, mas é complicado? Quanto que eles pagam num projeto desse? Depende do tamanho do projeto, das horas desempenhadas, mas eu já vi vários preços aí, tem alguns que são relativamente baratos. Vamos colocar assim, $100. O cara paga $100 para você fazer um projeto, mudar do CAD para o Revit, mudar do 2D para o 3D. Você fala, mas não compensa não. Cara, para quem é estagiário, para quem está na faculdade, que de certa forma não está ganhando nada, Claro. ele vai ganhar duas coisas com isso. Um portfólio, que é mais importante às vezes do que a experiência em si, né? E o dinheiro, né? Porque hoje, como se diz, a pessoa está parada, ela precisa rodar, precisa estar trabalhando. E se ela falar que está autônoma, trabalhando, fazendo qualquer coisa, é melhor do que você falar que não está fazendo nada. Com certeza. Então, como se diz, dentro desse sistema, você pode trabalhar para si mesmo, né? Trabalhar autônomo, oferecendo o seu serviço de modelador, que é o nível mais baixo do BIM, que paga menos, mas dentro desse nível você vai desenvolvendo, trabalhando com projetos diversos, até ver uma área que você tem mais afinidade, um sistema de projeto que você tem mais afinidade, você vai trabalhando com aquele sistema cada vez mais, se especializa na área, formando, né, terminando a sua faculdade. Tem gente que às vezes entra nessa área e não forma. Conheço diversas pessoas cadistas, modeladores que começaram a ganhar tanto dinheiro com isso que eles falaram, não preciso formar mais não. Trabalhando desse jeito, ganhando entre aspas $100, $200, até 500 por serviço. E esses serviços, de certa forma, ele entrega rápido. 2 dias, 1 dia, dependendo do serviço, ele consegue entregar e ganhar seus $100 por dia. E fora a questão do network, ele acaba conhecendo, as oportunidades que podem criar dentro desse processo, né? Com certeza. Porque como a gente falou inicialmente, o BIM, além dele ser um processo, são vários softwares que compõem esse processo. Então a gente tem aí, a gente citou o Revit, mas tem várias outras ferramentas, né? Que os profissionais podem se aperfeiçoar dentro dessas ferramentas, que é de extrema importância, né? Pessoal, é uma ótima dica para todo mundo, hein? Essa foi uma dica de ouro que o professor Bruno deu aqui para todos nós, tá? Seguindo aqui, professor, quais são, porque a gente só falou das vantagens, né? Quais são as vantagens da plataforma BIM, né? Só tem vantagem. Quais são as principais dificuldades que hoje se encontram dentro da plataforma BIM? Com relação à implementação? Quais são as principais dificuldades disso? Uma das dificuldades que nós temos aí é a falta de profissionais.
Falta de profissional com conhecimento técnico na área, falta de profissional que tem habilidade com software. Às vezes a gente fala que essa modelagem ela não paga tipo assim, rios de dinheiro, você não vai ficar rico modelando sistemas 3D. Certo. Mas é importante, às vezes, você ter esse conhecimento, ter esse portfólio, porque lá na frente, quando for ter um contrato ali para um arquiteto, um engenheiro, gestor de projetos, gerente de uma dada empresa, quem tem esse conhecimento prévio pode se diferenciar. E falta esse profissional. Em digitar agora aqui, assim, gerente, construtora, manager, BIM Manager. Esse nome ficou muito famoso. Gerente BIM. A gente coloca na internet, você vai perceber o número de vagas disso no Brasil e fora do Brasil, porque faltam profissionais. Gestores, Aí né? você fala para mim, então eu vou estudar, vou fazer uma pós-graduação nessa área e vou assumir essa vaga. Vou atender esse mercado. Beleza. É um caminho importante? É um caminho importante. Nós precisamos sempre estar estudando. Mas além de estudar, nós temos que estar fazendo já. Com certeza. O portfólio é muito importante hoje no mercado. As pessoas não perguntam só o que você estudou, elas perguntam o que você já fez. Claro. Quais são os projetos que você já desenvolveu, né? O que você já fez? Fala, não, já estudei, 6 meses tal coisa, 1 ano tal coisa, mas o que você já fez? Né? Então a gente precisa estudar e ir fazendo, já ir pegando o serviço, já ir desenvolvendo. E dentro desse BIM, sistema BIM, a dificuldade que existe, em primeiro lugar, são profissionais capacitados e habilitados a desenvolver essa parte. No segundo passo, é o software mesmo. Muitas empresas, principalmente empresas menores, têm uma certa dificuldade de adquirir o software, de contratar, de comprar ou de alugar esse software para usar. E essa dificuldade que às vezes tem pode fazer com que, principalmente em essas empresas, fiquem mais difícil, é mais difícil para elas pegar projetos maiores. Então essa dificuldade existe também da aquisição e treinamento dentro de cada software. A interoperabilidade, nós até já comentamos, ela pode ser um problema, dependendo da versão e do software que você está usando. Como algumas empresas, pelo menos que a gente tem visto hoje, tem uma dificuldade de adquirir o software original, ou por falta de vontade mesmo de investimento, ou porque alguns são valores mais altos que aquela empresa está planejando, às vezes ela adquire um software alternativo. E aí nós, como profissionais da engenharia, temos o desprazer de pegar um projeto, às vezes, abrir o projeto, está escrito lá, feito por estudante. Você fala, rapaz, mas eu paguei esse cara para fazer esse projeto. Está escrito foi feito por um estudante. Né? Versão de estudante. Ou não ter a versão disponível online, só a versão impressa. Fala, não, eu quero online. Fala, não tem. Mas por que não? Porque ele não usou um software original. Então existe essa dificuldade. Mas, assim, eu acho que dentro das dificuldades que existem hoje, talvez a principal seja a cultura. A cultura mesmo. A pessoa falar, não, eu não quero me envolver com isso. Como você disse, André, aquela mesma dificuldade que a pessoa tinha com o CAD lá no início. Existia pranchas, né, de mapas e outras coisas, a pessoa fazia lá no nanquim, pegava uma mesa dessa aqui, esparramava o projeto, começava a desenhar no nanquim lá e ia, errei. E agora? Errou, game over, né? Não, calma, né? Vamos apagar aqui, fazer isso aqui, pegar um mata-gato, resolver esse problema. Quando passou para o computador, falaram, não tem a mesma experiência, não tem a mesma pegada, demora muito para aprender. Hoje existe essa dificuldade também. Muitas empresas, principalmente mais antigas, não estão abertas à mudança, a querer desenvolver. Aí você fala para mim, mas isso é ruim? É ruim. Por que é ruim uma empresa que não vai se adequar a esse sistema? Porque ele já é uma obrigação no Brasil. Né? Hoje tem a estratégia BIM-BR e a partir desse ano, 2021, os órgãos públicos federais já estão implementando de maneira obrigatória pelo decreto, mas alguns ainda estão mais devagar, o sistema BIM. Então, alguns editais já estão saindo com o sistema BIM.
alguns projetos, alguns orçamentos, alguns planejamentos, algumas construções já estão saindo com esse sistema BIM como obrigatório. Aí, como com a construtora, entre aspas, de muitos anos de mercado, não tem esse know-how. E aí ela não pode entrar, e alguém que está começando ontem pode entrar porque já tem o know-how. Então ela vai acabar sendo, entre aspas, engolida pelo mercado ou tendo que se virar e contratar essas empresas menores para trabalhar junto com ela nesses projetos até que ela aprenda que tem que se desenvolver e se adaptar. E acaba que sendo, né, a gente tem que encarar isso como sendo uma oportunidade, né? Para aqueles novos profissionais que estão saindo da faculdade ou que estão em processo final, que eles consigam aí desenvolver. Essa que é, digamos assim, entre aspas, a nova mão de obra necessária que as grandes construtoras, aquelas construtoras mais antigas, necessitam. Então acaba sendo uma grande oportunidade, né? Aquele ditado que se fala que na crise que se aparecem as oportunidades, esse é exatamente o momento de quem está aí nos ouvindo, né? Que aproveitem dessa oportunidade, porque assim, o mercado BIM é um mercado enorme, como a gente está falando aqui. Então a gente tem uma série de oportunidades dentro desse mercado. E aproveitando assim, que a gente está falando muito sobre a questão do BIM, como que está a questão do cenário nacional, Bruno? Como que está a questão do Brasil, em termos de aplicabilidade, como que está? A gente até você começou a falar sobre a questão da obrigatoriedade, né, que se tem hoje do BIM. O que foi trabalhado, o que tem sido trabalhado com a gente aí, é que esse sistema BIM, ele se tornou, né, assim, uma referência de qualidade e produtividade. Então, os países que já implementam e já fazem isso, em muitos países no mundo já fazem, tem um sistema um pouco diferente de contrato, um sistema um pouco diferente de realmente de qualidade dentro daquele, principalmente do controle do funcionalismo público. A dificuldade que a gente tem hoje é qual? Tem uma obra, o fiscal chega na obra, olha a obra, faz a medição da obra e diz que tem que pagar. Beleza, tá certo. No sistema BIM, o fiscal chega na obra e compara com um sistema de um projeto muito bem definido, e essa medição é muito mais precisa e muito melhor empregada. Então, num primeiro lugar que eu poderia destacar, que no cenário do Brasil, para obras públicas, isso daqui vai ser uma revolução, ou tem potencial de ser uma revolução, principalmente nos sistemas de fiscalização de obra, porque não tem como enganar. Claro. Você pega um projeto digital, tá de um jeito, projeto real tá de outro, a data tá numa data, a outra data tá na mesma, compara os dois, não tá batendo. Então, paga. Não paga. E se não paga, a empresa que está construindo começa a ter que se adequar. O sistema hoje de orçamentação, de licitação hoje, pelo processo de fiscalização antigo, acaba permitindo certas regalias, certas, vamos colocar assim, erros que nós podemos evitar com o sistema BIM. Principalmente no campo dos aditivos. Não sei se ia ter oportunidade de trabalhar com obra pública, André, mas alguns pontos são complicados. No sentido de que o projeto às vezes não condiz com a realidade do que o fiscal deseja, ou do que aquela obra necessita. Em alguns casos, quando é muito ruim assim, o aditivo vira algo já meio que pré-definido. A pessoa pega o projeto e já vai informando, isso aqui vai ter aditivo, né? O cara acabou de pegar a obra e já está pensando no aditivo. Quando a gente pega uma obra pública dentro do sistema BIM, não tem muita alternativa, porque o projeto foi muito bem construído antes, muito bem compatibilizado, muito bem desenvolvido. Não pode mais, entre aspas, mudar esse projeto no meio do caminho de uma forma aleatória para garantir um aditivo esperado. Infelizmente, como aconteceu, né, na Copa do Mundo, aqueles projetos, aquela diferença esdrúxula que deu de fazer um orçamento de um número X e depois, no final da obra, ser 3x do que foi, né, inicialmente orçado. Né? Então, então, assim, com o BIM a gente vai acabar com essas discrepâncias. A intenção é essa. A gente sabe que
existe quem quer fraudar alguma coisa, ele consegue, né? Certo. Nós, como falamos, colocar assim, que os honestos têm que colocar cerca elétrica, tem que colocar, entre aspas, né? Serpentina, o que for para impedir o bandido. Mas se ele quiser entrar, ele vai dar um jeito. Vai conseguir. Então, o BIM é mais ou menos isso. Mais um sistema de segurança para obras públicas. Mas e para obras particulares? Como que isso funciona? Na obra pública, beleza, mas na obra particular, eu sou um cara que tem o dinheiro agora, a partir de agora, viu? Eu tenho dinheiro, consegui aqui. Eu tenho dinheiro, eu quero construir um estádio. E agora, eu quero construir. Como que o BIM pode me ajudar dentro do cenário atual, né? Como que ele pode me ajudar? Eu quero construir e quero contratar uma empresa no sistema BIM. O que nós temos visto dentro do sistema particular hoje é que o BIM, ele tem se mostrado tem tornado uma alternativa de contratação de obra. Mas como assim contratação de obra, né? Isso aqui é interessante porque é pouco usado ainda no Brasil, mas pode ser uma coisa para começar a desenvolver melhor. Que é um projeto de construção com uma pessoa só, com uma equipe só. Nós chamamos esse tipo de obra, assim, uma obra que tem um contingenciamento ali. Seria assim, você separar 5% da obra ou tantos por cento da obra para perdas, para riscos, para dificuldades. E se essa obra for concluída nos 95%, esse 5% vai para a equipe. Ela faz parte do preço. Mas se essa obra for concluída nos 98%, só vai esses 2%. E se ela for concluída nos 102%, esses 2% a mais não tem responsabilidade o proprietário. O proprietário não paga a mais. Então você consegue ter esse controle. Você consegue ter um controle de projeto, construção, orçamento, prazo e entrega num mesmo sistema. Num mesmo patamar ali de informações. E todas as empresas envolvidas têm que trabalhar para que aquele sistema se cumpra. De modo que se houver uma falha no projeto, uma falha na construção, e tiver um prejuízo nesse contingenciamento, nesse 5% de segurança, esse prejuízo vai ser proporcional a cada um, mas influenciar todo mundo. Então, eu quero dizer seria assim, eu sou o projetista estrutural. Fiz o projeto estrutural hoje, sem o BIM, é assim, entrego o projeto estrutural pro cara, ele me paga o valor do projeto estrutural, amanhã, se ele quiser que eu mude o projeto estrutural, ele tem que me pagar outro valor. Lógico, tem contratos e contratos, mas a gente sabe que é assim que funciona. No sistema BIM é um pouco diferente. No sistema BIM, eu fui contratado como parte da equipe. Eu vou projetar o estrutural. Vou desenvolver o estrutural do mesmo jeito. Só que se precisar mudar amanhã porque o elétrico, o hidráulico não encaixou, isso já está no meu contrato, eu já tenho responsabilidade de mudar isso. E se porventura isso gerar um custo a mais do que estava previsto, o nosso proprietário daquela obra não deve arcar com isso até esse contingenciamento. Então acaba se criando, né, Bruno, assim, acaba que se cria um processo seletivo. Exatamente. Né? Se você consegue ter esse controle maior, tanto de prazo, de custos, você consegue ter uma apresentação mais detalhada e muito mais completa para o seu cliente, nada mais natural, né? Essa mudança vai acabar sendo natural, tanto no meio privado, né, quanto em obras públicas, né? Exatamente. Então você vai ter esse controle. Então a gente vai acabar com aquele ditado infeliz que é você começa uma obra, mas você não sabe quando ela termina e nem quanto você vai gastar. Então Exatamente. o BIM ele acaba com essa... Às vezes, assim, dentro desse ditado, pode até se tornar verdade. Mas quem começa uma obra não sabe quanto que ela vai gastar e quando ela vai terminar, ele vai ser desligado do mercado. Com certeza. Ele vai quebrar. Com certeza. Esse cara vai quebrar, infelizmente, porque o proprietário não vai mais arcar. Hoje é assim, né? Você começa uma obra, entre aspas, né? O pedreiro tá lá na sua obra da sua casa da reforma, ele pede no primeiro dia 20 sacos de cimento. Quando acaba, ele pede mais 20. Eu falo, mas o que aconteceu? Não, eu achei que você pediu mais 2. Não, é porque faltou. Mais 20, não tem um controle exato. Né? Então, dentro do sistema do BIM, a prerrogativa é essa.
que se porventura ter que pedir mais 20, vai sair do bolso de quem está construindo. Eu falo, mas é injusto, as obras já são enxutas demais o preço. Esse é um outro problema que precisa ser resolvido também. Porque uma obra no sistema BIM, o preço ela não é enxuta, ela é o preço certo e com uma margem de contingenciamento. Claro. Essa é a ideia. Você fala, mas essa margem é errada, você colocou 10% a mais do valor, minha obra é 20 milhões, eu vou ter que separar 22. É melhor 22 garantido do que você ter do que você oferecer um processo ali de 15 milhões, no final você pagar 30. Com certeza. Né? Que acontece muito em algumas obras, né? A gente já viveu algumas experiências muito ruins nesse aspecto. Do metro quadrado vendido ser e na hora de entregar, o metro quadrado ter aumentado ali uns 30%. Não, com certeza. Não, então assim, é exatamente essa importância, né? E é uma cultura, infelizmente, que o nosso país tem, que é aquela preocupação muito mais com a questão da execução do que necessariamente com o projeto, né? Né? Quando você vai apresentar isso para um cliente, já acontece diversas vezes, você apresentar um valor do projeto, que é uma parte ínfima, né, do valor total da obra, e aquele cliente fica receoso em pagar, né? Então acaba que o BIM traz essa outra vantagem, né? Não sai aquela questão do barato que sai caro, né? Dentro do sistema BIM, é meio que o previsto, você vai trabalhar dentro da previsão do cliente. Esse é o futuro, né? Futuro que já acontece, tá? Eu falo assim futuro, mas é porque está um pouco distante da realidade de muitas construtoras ainda. Mas seria assim, é um processo que já acontece. O meu cliente fala, olha, eu tenho tanto para gastar nessa obra e não posso gastar mais do que isso. Então, eu vou fazer um projeto, vou desenvolver um sistema, vou trabalhar dentro desse valor. É um sistema diferente. Hoje, o cliente fala, eu tenho 50 mil para fazer essa reforma. Aí o cara pega e fala, então você me dá os 50 mil, o cliente dá, o cara some. Né? O sistema é invertido, né? Ele só quer realmente aquele valor. No sistema BIM é tudo precificado e tudo estabelecido com responsabilidades. Lógico que esse sistema de contrato que eu estou mencionando, ele pode ser feito ou não usando o BIM, né? É só que isso dá muito mais vantagem principalmente para o cliente. Para quem constrói, é mais arriscado. Porque você constrói, você vai ter mais responsabilidades. Mas por outro lado, assim, colocando, não tem nenhum viés de engano. No sentido de cada projetista sabe o valor que vai receber antes. Quem vai construir sabe o valor que vai receber, sabe o valor que vai ter na obra. Todas as informações estão descritas e existe uma margem de contingenciamento combinado junto com o cliente, de modo que não tem, entre aspas, viés de conversa contrária. Chegar no meio da obra, o cara fala, olha, você pediu 3, 4 mudanças nesse projeto estrutural, eu quero ganhar mais. Eu falo, olha, as mudanças que teve no projeto estrutural foram necessárias e já estavam programadas aqui dentro do pré-definido que poderia haver. Você sabe disso. Se eu não tiver essas mudanças, vai ter problema. Você fala, não, eu preciso de ganhar mais porque o combinado foi 3 mudanças e pediu 7. Beleza. Essas 4 mudanças adicionais são quanto? Tal valor. Faz a reunião, todos que estão envolvidos no contrato concordam em pagar e sai do contingenciamento. Não sai mais do cliente. O cliente, o valor que ele tinha naquela obra, é o valor que ele vai pagar naquela obra. Então o risco que existe para a equipe envolvida. E aí é onde vai existir empresas especializadas nesse tipo de processo. Dessa gestão, né? Essa gestão de uma construtora com outro nível de gestão. Já existe, tá, gente? Já tem empresas assim. É uma nova dica, hein, pessoal? Outra dica aqui. Esse programa foi bem interessante porque ele teve várias dicas que o professor Bruno deu aqui, que é um novo nicho de mercado, né? Que é essa empresa voltada realmente para a gestão da obra, né? Exatamente. É um outro nível de gestão. Pessoal, como tudo que é bom dura pouco, passa muito rápido, né? Queria mais uma vez agradecer ao professor Bruno, que teve a disponibilidade de estar aqui, fazendo esse debate tão bacana que foi.
né? E principalmente eu queria agradecer nossos patrocinadores, né? Nós temos aí o nosso patrocínio e toda a parte de produção é feito pela agência Pineapple, que é uma produtora que trabalha tanto com criação de podcasts, como gestão de mídias sociais. Então a gente vai colocar aí na descrição a agência Pineapple, o IDS Educacional, que também é um dos nossos patrocinadores. E para quem tem interesse de participar desse projeto, a gente vai colocar o link na descrição. E mais uma vez, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, dê um like no nosso vídeo, né? E também marque lá no sininho. Esse conteúdo desse podcast vai estar disponível dentro do nosso canal do YouTube e também dentro de todas as plataformas de streaming no mercado. Então, peço a todos vocês que nos ajudem nesse projeto para que a gente possa debater sobre outros temas, sobre normas de desempenho. Esse projeto é um projeto democrático, então os temas que vocês tiverem interesse, coloquem lá na descrição do vídeo, comentem, para que a gente possa trazer outros convidados, né, para poder debater sobre os principais assuntos da área da construção. Tá bom? Mais uma vez, obrigado, professor Bruno, e obrigado a todos por mais esse programa. E eu que agradeço, pessoal.